Teoria geral da atividade registral e notarial no Brasil. Histórico do direito notarial e registral. Olá, meu nome é professora Glauca. Eu estarei com vocês neste capítulo falando um pouco sobre o início do sistema registral no nosso país, como ele se organizou. Falaremos também de como os cartórios têm a sua capilaridade dentro do nosso país. Hoje nós falaremos um pouquinho também do sistema jurídico deste grande sistema de registro. Nós veremos aí que ele tem várias interfaces, ele permeia pelos cartórios de nota, ele permeia pelos cartórios de registro civil. Então, nós teremos aqui hoje a oportunidade, a possibilidade de conhecer o sistema registral e também o seu início. O primeiro registro do país, onde aconteceu? Nós temos aqui como primeiro registro a Carta de Pero Vaz de Caminha, no ano de 1500, onde ele marca o primeiro registro iniciado no nosso país, onde ele conta das terras que foram descobertas. Então, temos este marco como primeiro registro de terras do nosso país. Prosseguindo, os primeiros registros imobiliários oficiais aconteceram no ano de 1534. Veja, era muito importante registrar terras, porque terra sempre foi, sempre será patrimônio. Então, nós somos descobertos em 1500, em 1534, então, a gente já começou os primeiros registros imobiliários. Na sequência, no ano de 1834, através do que a gente chama de registro do vigário, o sistema de registro no país mudou. Antes ele ficava nas mãos do rei, que ia doando as capitanias hereditárias para os capitães, e com a mudança, digamos assim, de poder, saindo do poder do Estado para o poder da Igreja, então, o registro de terras no país começou a ser feito pela Igreja. Por isso, então, o chamado registro do vigário. Em 1850, Dom Pedro II, então, promulga a Lei 6.001, denominado Lei de Terras. Nesse momento, então, o Estado assume novamente a possibilidade de fazer o registro e de regulamentar todo o sistema imobiliário no nosso país. Uma situação interessante e que a gente vai trabalhar bastante é a Lei de Registros Públicos, que também é um marco brasileiro. Ela surgiu no ano de 1973, através da Lei de número 6.015. Essa lei ela é responsável por regulamentar todos os registros civis das pessoas nascidas no nosso país. Então, ela faz o registro do nascimento, da interdição, do óbito, da morte presumida, ou seja, ela cuida da pessoa desde o seu nascimento, acompanha todos os fatos da sua vida até culminar com o falecimento. Esta lei, ela prega que é necessário que haja pelo menos um cartório de registro civil em cada município. Então, através da Lei 6.015 de 1973, a expansão cartorária do nosso país aconteceu de forma bastante rápida. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 236, ela traz todo o panorama do direito registral e notarial. Ela traz um apanhado sobre princípios, sobre deveres, sobre a função do registrador e do notário dentro do nosso regime. A Constituição, ela sempre traz, no seu artigo, um apanhado geral de princípios e normatização. Nós temos que, na sequência destes artigos que são elencados pela Constituição, trazer uma lei que regulamente esse artigo de forma mais ampla, de uma forma mais completa. Então, posto essa situação da Constituição, promulgada em 1988 através do seu artigo 236, em 1994, a Lei 8.935, chamada como a Lei dos Notários, conhecida como Lei dos Notários e Registradores, ela traz, então, todo o arcabouço de normatização do artigo 236, ok?
e é aí o nosso objeto de estudo deste conteúdo e dos conteúdos seguintes. Então, o que ela fala, o que ela traz, né, de regulamentação? A natureza e os fins dos cartórios e dos registradores, dos notários, dos tabeliães. Ela traz quem são os seus titulares. Ela ainda fala sobre atribuições e competência dos notários e dos oficiais de registro, as normas comuns para o ingresso na atividade e também a regulamentação dos seus prepostos. Fala sobre responsabilidade civil e sobre responsabilidade criminal. Também fala sobre incompatibilidade e impedimentos, né, do exercício da profissão como um todo, e fala sobre direitos e deveres. Quem tem direito e dever, se não cumpre o direito e dever, o que acontece? Infração. Então, ela também só cuida das infrações disciplinares da penalidade, fala da fiscalização pelo Poder Judiciário. A gente vai entender um pouco mais quando a gente falar sobre o sistema jurídico que rege aí todo o sistema notarial e registral, fala sobre a extinção da delegação e da Seguridade Social. Tá? Dentro dessa normativa e dessa organização, existem princípios básicos dentro do sistema notarial e registral, e um deles, né, uma das características principais aí, é o aconselhamento. O que seria o aconselhamento? É uma qualidade do notário e do registrador que ele vai servir de aconselhador, de mediador das partes, para que, no exercício da sua profissão, para que ao lavrar um ato notarial, este ato notarial seja revestido de toda a organização legal possível. Através do aconselhamento, o notário vai poder dizer para quem usar dos seus serviços se aquele ato notarial está correto, não está correto, se aquele negócio jurídico que ele pretende fazer está de acordo com a legislação do nosso país. Então, o aconselhamento é uma característica bem presente dentro dos atos que serão exercidos. Uma situação importante da gente colocar aqui é que toda a função que é realizada pelo sistema cartorário, ela é tida por delegação, ou seja, o cartorário responsável, o tabelião responsável, ele exerce a sua função através de concurso público, e é delegado a ele, pelo Estado, o exercício dessa função para que ele possa, então, prestar o serviço de organização do cartório em que ele é o titular. Tá? Então, esta atividade, apesar dela ser uma atividade delegada pelo Estado, o Estado emprestar, esta prestação de serviço ao tabelião e ele ainda adentrar sobre concurso público, há uma independência de organização dentro dos cartórios que ela impera sobre todo o sistema notarial e registral. Então, embora ele seja por delegação, há aí uma independência, não há subordinação hierárquica em relação aos órgãos públicos, em relação ao Estado, mas há sim uma fiscalização pelo Poder Judiciário. Tá? Então, duas situações bastante importantes que marcam a atividade notarial, que estão lá bem presentes, tanto ali no artigo 236 da Constituição, quanto na Lei dos Notários, que é, primeiro, o aconselhamento, em segundo lugar, a independência. Outra característica importante que a gente tem sobre o nosso sistema é a forma como esse sistema ele é organizado. Tá? Se vocês olharem o mapa ali, o que a gente vai ver? Vai ver que a maior parte ali, a gente tem uma divisão quase muito equânime entre o direito latino e o direito anglo-saxão, sendo que o direito que o nosso país pratica, o modelo que o nosso país pratica é o modelo latino de organização do sistema notarial. O que é esse modelo latino? O modelo latino é isso que eu falei para vocês agora, É a possibilidade da prestação de serviço ser delegada pelo Estado, mas ainda ela ter uma independência em relação aos demais fatos, em relação aos órgãos governamentais, mas ainda ela ser fiscalizada pelo Estado, ok?
quem fiscaliza, o órgão responsável pela fiscalização do regime ou do sistema notarial é o Poder Judiciário. Podemos observar no gráfico a quantidade, né, de cartórios que nós temos face aos demais serviços apresentados no nosso país. E temos ali outros serviços, como delegacias e banco, a Caixa Econômica Federal. E olha que interessante, por exemplo, nas delegacias nós temos 4.282 delegacias no país e temos 5.570 municípios. Nós não temos uma delegacia por município, né, mas temos aí uma média de 2 a 3 cartórios por município. Isso para que vocês consigam, então, verificar a importância, né, de todo o sistema notarial e registral do nosso país. Concluindo, então, lembrando, gente, o nosso histórico, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha até o marco importantíssimo que é a Constituição Federal, no seu artigo 236, os princípios basilares da lei dos notários, que são ali a independência dos serviços notariais e o aconselhamento. Ok? Bons estudos!